a gente vai disponibilizar o link, tudo bem? Então, eu queria pedir para vocês que desligassem o microfone e a câmera nesse momento de discussão, porque mais para frente a gente vai trazer alguns blocos de perguntas, né? Curiosidades que vocês queiram saber. Então, eu vou apresentar o Rogério, né? Formado em Ciências Biológicas, bacharel na Universidade Federal de Minas, mestre em Ciências e doutorado na área de entomologia, estuda Vespidae e Menoptera, com maior foco nas relações filogenéticas de Eumeninae. Atualmente é bolsista CNPq de pós-doutorado júnior no Departamento de Zoologia e Botânica no Instituto de Biociências, Letras e Ciências Exatas da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, mais conhecido como o nosso Bitoca. Então é com você, Bitoca, passa a palavra para você. Fica à vontade. Bom, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Um monte de gente deve estar um pouquinho chocado com minha cara sem barba, mas esse é o look da pandemia agora, né? Vamos tirar os pelos faciais, usar máscara bonitinho, certo? Então eu vou procurar passar um pouco aí sobre esse novo tema que emergiu nas últimas 2 semanas, que são sobre essas vespas asiáticas, que aparentemente que foram encontradas na América do Norte e tem gerado aí um rebuliço em cima delas, certo? Deixa eu compartilhar aqui minha tela para vocês verem. E começar. Eu tenho a experiência com a família dessa vespa, desde que eu entrei no meu laboratório lá na Universidade Federal de Minas Gerais, em 2008, e venho trabalhando com véspide desde então. Meu grupo não é especificamente o dessas vespas, mas sim um grupo solitário próximo a elas. Mas ainda assim a gente consegue ter uma noçãozinha aí um pouco maior sobre o que falar, onde procurar certinho. Então vamos dar início aqui. Então o tema da palestra, né, que seria a chegada de vespas assassinas. Esse assassinas está arriscado, não é à toa. Nós vamos ver no futuro. Vamos ver se é verdade ou fake news. Bom, como eu disse, tudo começou perante aí umas notícias de que as vespas assassinas foram vistas na América do Norte e está criando um grande alarme em cima disso, uma vez que são extremamente agressivas e vão perseguir pessoas, dando muito aquela impressão até do filme Pássaros, do Hitchcock, onde os pássaros, por razão nenhuma, começam a correr atrás das pessoas e matá-las. Não é bem assim que ocorre a coisa, mas do jeito, da entonação que o pessoal tem dado, parece até que as vespas elas vão ter uma importância, uma ameaça tão grande quanto que o coronavírus tem nos dias de hoje. Então, na esquerda aí nós vemos 2 exemplos de notícias aqui do Brasil, e na direita aí uma montagem que esse Beeple postou no Twitter, fazendo essa comparação do medo das pessoas das vespas, comparando assim no tamanho junto com um monstrão aí que representa o coronavírus, né? Bom, primeiro eu quero situar todo mundo aí, eu não sei qual que é o grau de formação de todo mundo que tá tá aí assistindo. Então, nós estamos tratando de um inseto, que é a vespa, então a gente está falando do grupo existente com o maior número de espécies conhecidas, mais de 1 milhão de espécies de insetos que nós conhecemos. E dentro desse grupo dos insetos, nós vamos ter Hymenoptera, que é uma ordem, esse grupo aí que conta com aproximadamente 10%, um total de 120 mil aproximadamente espécies no mundo. Só que para o nosso bom português brasileiro, a gente não tem tantos os nomes populares diferenciados. Mas o que nós temos aí principalmente são as formigas, que consiste em aproximadamente 12 mil espécies, as abelhas, aproximadamente aí
16 mil espécies, e vespas, que é o restante da ordem. Então, o que eu vou querer fazer é limpar um pouquinho do que a gente fala sobre vespas, para a gente chegar na nossa vespa que a gente quer, tá? Então, dentro de Hymenoptera, a gente vai ter dois grandes grupos. Esse da esquerda, eles são chamados de sínfitos, são vespas que elas são, vamos dizer, mais gordinhas, elas não possuem uma constrição abdominal que a gente consegue ver aqui nessa imagem da direita. Elas são vespas mais basais, ali dentro da ordem, e elas têm um hábito mais associado com xilofagia, que é comer madeira. Então, elas vão geralmente ovipor em galerias feitas por besouros, muitas vezes, e nessas galerias elas vão se aproveitar do que está ali dentro, já em estado de decomposição, e pegar o seu alimento. Isso as larvas, que vão se alimentarem da madeira. Os adultos, eles já vão se alimentar de néctar floral. Seiva, dentre outras coisas, vamos dizer, mais ricas em carboidrato. Entretanto, no meio da evolução aí de Hymenoptera, a gente tem o surgimento de um comportamento parasitário, parasitoide, na verdade, que é onde a vespa adulta ovipõe o seu ovo do lado da larva ou de uma pupa de um outro inseto, normalmente, e esse ovo ele vai eclodir antes, ele vai se desenvolver de modo que ele vá devorar essa larva que estava lá, para então concluir o seu desenvolvimento. Então, ao contrário do que a gente chama de parasita, que vai continuar se sustentando do outro organismo a sua vida inteira, o parasitoide, ele chega num ponto que, para concluir o seu desenvolvimento, ele vai precisar matar o seu hospedeiro. E é justamente logo depois que aparece esse comportamento de parasitoidismo que surge essa constrição que a gente vê aqui na direita, no abdômen. E essa... Opa, cliquei errado aqui, desculpa. E essa constrição, ela está muito associada ao próprio comportamento das vespas conseguirem ovipor. Então, aí, nesse vídeo que está passando, a gente tem uma vespa Ichneumonidio. Ela é uma parasitoide. Então, com as suas antenas, ela vai usar suas sensíveis químicas e mecânicas para localizar embaixo da madeira onde tem o seu possível hospedeiro aí para o seu ovo. Então você vê que com esse estreitamento, ela tem uma manobrabilidade bem maior do abdômen, que permite ela até conseguir, vamos dizer, espetar o seu ovipositor bem longo dentro da madeira. Ele possui várias outras estruturas associadas, nem todas as vespas vão possuir um ovipositor tão longo quanto essa, mas dá para ver qual que é a grande importância de você ter uma mobilidade no abdômen para que você possa ter uma precisão na hora de ovipor, para que você possa ovipor uma área onde você tem certeza que a larva que vai nascer do ovo vai conseguir acesso ao hospedeiro. E nesse caso aí, ela já consegue até, pela madeira, muitas vezes esses ovipositores são até serreados para parecer uma serrinha, e a partir disso consegue atravessar a madeira e chegar no seu hospedeiro, certo? Bom, ixi, essa imagem aqui não era para estar aqui, desculpa, gente. Nós temos aqui uma imagem, deixa eu deletar ela, nem aparece aqui. Bem, nessa imagem, a gente tem na imagem de cima aí um ovipositor, vamos dizer, normal, plesiomórfico, e associado a esse ovipositor, você vê que ele forma um tubinho, dois tubos, na verdade, aqui, né? Um maior, um menor. Você tem, além da passagem dos ovos, você tem a passagem de secreções associadas. Então, normalmente, algum veneno, alguma neurotoxina, algumas vezes algum agente imunossupressor, que vai impedir que o organismo
do hospedeiro reaja contra o ovo que está sendo colocado ali, certo? No meio da evolução dos himenópteros, essa estrutura vai sofrer uma mudança. E qual mudança é essa? Ela vai obter, na verdade, uma aparência só de um ferrão, que é o que a gente chama, e ele não vai ser mais utilizado para oviposição. Vai ser utilizado apenas para a inoculação do veneno da vespa, ou abelha, ou formiga. E agora o ovo ele vai passar por um trato diferente do que ele passava antes. Então, enquanto antes aqui você vai ter o ovo e as toxinas passando pelo mesmo trato, nesse outro aqui você vai ter a toxina passando pelo agulhão aqui, pelo ferrão, e, tá tampado aqui pela figura, desculpa, gente, os ovos vão ser postos aqui pela base. Dessa maneira, você não vai estar comprometendo tanto o seu aparelho ovipositor para fazer a função de imobilizar sua presa, que às vezes se debate, que pode tentar revirar de algum modo que venha a quebrar o seu ovipositor. Então, da mesma maneira que o ovipositor, se ele quebrar, não vai conseguir mais ovipor, o ferrão ele vai perder um pouco a sua eficácia, mas já é algo um pouquinho mais, vamos dizer, flexível. E também permite uma outra função, que é a defesa. Então, junto com o surgimento do ferrão, começam a aparecer toxinas, enquanto nos indivíduos sem ferrão seriam toxinas mais para, vamos dizer, anestesiar os seus hospedeiros, aqui você vai ter toxinas que começam a estimular a dor. Então, muito para gerar o efeito de afastar possíveis predadores, certo? E é justo dentro desse grupo que possui o ferrão, que nós chamamos de aculeata, que vão estar as vespas do nosso interesse, certo? Então, nele vai estar... lá, as figuras sumiram, desculpa, gente. Neles vão estar as formigas, as abelhas e as vespas. As formigas, elas já são um pouco mais intuitivas você separar do restante dos grupos. Já, muita gente pergunta, mas qual que é a diferença de abelha e vespa? Muita gente gosta de brincar comigo falando que eu trabalho com abelha, mas não é muito assim. Porém, se a gente lembrar lá atrás, vespa tem 16 mil espécies, abelha tem 16 mil espécies descritas. Isso é mais que 3 vezes o que a gente conhece de mamífero. E essas vespas, a família que eu sou especializado, tem 5 mil. Então, é claro que perante uma diversidade tão alta, vão aparecer aí uns caracteres, uns traços que contradizem o geral. Então, por exemplo, você vai encontrar, normalmente abelhas são bem peludinhas. Bem, você vai ter vespas que são bem peludas, você vai ter abelhas que têm poucos pelos, certo? Abelha só se alimenta de néctar e pólen, vespa é predador. Não, vai ter abelha que se alimenta de carniça, vai ter vespa que só se alimenta de néctar e pólen. Então, perante essa gama aí de variações que nós temos, eu procurei especificar bem para os indivíduos que nós conhecemos mais. Mas você está falando aí dessa vespa asiática que a gente nem tem no Brasil. Esses caracteres vão surgir de algum efeito para mim, já que eu provavelmente nem sei se eu vou entrar em contato com eles. Bem, na verdade, esses caracteres apontados aqui servem para os marimbondos também aqui da nossa fauna, que são da mesma família. Então, dessas vespas asiáticas, os representantes mais próximos que nós temos aqui são os marimbondos, certo? Então, por meio dessas características, você vai conseguir separar as vespas, de um modo geral, da família Véspide, pelo menos as mais abundantes, das abelhas. Abelhas, esses caracteres, acredito que também possam ser atribuídos até às abelhas sem ferrão, na hora dessa diferenciação. Então, aqui a gente vai ter, para a abelha, quando ela estiver em repouso, ou seja, não estiver voando, as suas asas elas vão estar estendidas. Enquanto nas vespas, ela tem uma dobra longitudinal, então ela vai ficar bem reta aqui, nessa margem mais próxima do corpo, certo? Outra diferença são as pernas posteriores dilatadas. As pernas posteriores dilatadas elas vão ser mais ressaltadas nas fêmeas, porque elas
elas têm a função de... Função não, né, gente? Mas elas auxiliam aí na coleta do pólen e para levar de volta para o seu ninho. Enquanto as vespas elas não vão possuir tal adaptação. Elas possuem essas pernas bem afiladas. E finalmente, olhando para a cabeça, nós vamos ver que os olhos aqui eles possuem uma margem bem irregular, a margem interna do olho, enquanto nas vespas a margem interna ela possui um entalhe. Então a gente fala que é um olho marginado. Então essas são as principais diferenças que você pode usar para diferenciar as vespas das abelhas, lembrando que isso também pode ser atribuído aos marimondos, que são um tipo de vespa. Tá bom? Bom, vamos falar agora do nosso tema principal, da vespa asiática gigante, cujo nome específico é Vespa mandarínia, certo? Então, ela é um inseto social. O que isso significa? Ela vai possuir colônias, onde você vai ter rainha e zangão reprodutores e operárias estéreis. A rainha, sempre fêmea, ela vai ter ovários desenvolvidos e ela vai ser a única do ninho capaz de se reproduzir. As operárias, também todas fêmeas, serão estéreis, ou seja, não conseguem se reproduzir. E o zangão, que é um macho, ele é reprodutor, porém, ele na verdade não ajuda em quase nada no ninho. Geralmente, logo após que ele nasce, ele já é expulso do ninho, certo? Como nós podemos ver, a rainha ela possui um tamanho bem maior do que a operária. Então, isso é uma coisa que a gente chama de dimorfismo de casta. Então, geralmente, essas espécies que possuem um dimorfismo de casta bem acentuado, elas já vão possuir, então, predeterminado quem é o estéreo, quem é reprodutor. Ao contrário de algumas outras vespas, tipo o marimondo caboclo que nós temos aqui no Brasil, que esse dimorfismo ele não é muito explícito, na verdade quase nada, porque é ausente, e as fêmeas elas vão, na verdade, brigar para ver quem que vai ser a reprodutora dentro daquele ninho, tá bom? E os ninhos dessas vespas, elas são feitas de papel. Elas vão com as suas mandíbulas raspar a celulose ali, geralmente da parte externa do tronco, de árvores, de outras plantas, e com uma resina de sua saliva elas vão fazer esse papel. Tanto das células que nós vemos aqui, dos favos, certo? Quanto do envelope, que é essa camada nesse ninho aqui está quebrado, mas a gente vê nesse canto direito que tem um pouco dele. Isso normalmente envolve o ninho inteiro. Então, tanto o envelope quanto os favos são feitos de papel. Qual é a sua distribuição original? A sua distribuição natural é aqui no leste asiático, pegando Japão, Coreia, Taiwan, Hong Kong, China, um pouquinho do leste ali da Rússia, e descendo até pegando Nepal, Índia, e chegando até aqui no Butão. É a distribuição mais a oeste reconhecida cientificamente. Isso aqui é um dado do GBIF, é uma base de dados onde as pessoas podem depositar as localizações, fotos, e isso aqui não é tudo que se conhece para a espécie, isso aqui é o que está depositado nessa base. Então você imaginaria mais um contínuo de distribuição ao longo aqui desses pontos, certo? Como é o ciclo de vida dessa vespa? Bem, vamos começar então pela fundadora do ninho. Então, uma rainha, ela vai começar sozinha o seu ninho. Então, ela vai fazer todas as atividades. Ela vai coletar o material para a construção do ninho, ela vai ovipor e depois ela vai atrás de presas para as suas larvas, certo? E depois que ela começa, e ela vai continuar cuidando desse ninho. Uma vez que as primeiras fêmeas emergirem, normalmente as primeiras sempre são fêmeas, ela vai parar essa atividade de sair do ninho. E ela vai continuar só se tratando da reprodução. Enquanto
as operárias que nasceram vão ser responsáveis por sair do ninho, ir atrás de presa, de mais material para a expansão do ninho. As operárias também vão ajudar no cuidado da prole, então elas vão atender as larvas que estão nesse ninho, certo? E o ninho pode chegar a uma certa expansão, onde pode até chegar a oviposição e criação de novas rainhas. Então, eu falei aqui, geralmente em março, lembrando que isso aqui é no hemisfério norte. Então, março a gente vai dar aqui o começo da primavera, né? Então, no março tem a emergência aí da fundadora. Ao final da primavera começam as primeiras operárias a trabalhar, certo? Em julho tem a predação em massa, que eles falam, que é quando várias operárias começam a trabalhar para o ninho. E ao final do verão, começo do outono, então aqui em setembro para outubro, começa então realmente uma produção maior de indivíduos reprodutores, das rainhas e dos zangões, certo? O que vai acontecer aqui, logo, geralmente, esses zangões eles vão patrulhar os ninhos, pois eles sentem feromônios de fêmeas que estão para emergir, fêmeas reprodutoras que estão para emergir, e eles vão procurar copular assim que essas fêmeas saem. Para a vespa mandarínia, é muito comum que eles sejam monândricos. As rainhas são monândricas, ou seja, as rainhas vão copular apenas com um único zangão. Mas existe aí aproximadamente 10% das rainhas dessa espécie podem copular com 2 ou mais, mas é bem mais difícil, certo? E aí a gente pensando que é um hemisfério norte, um clima temperado, com um inverno mais rigoroso, ao final do outono, o frio vai matar tanto os machos quanto as operárias, e as fêmeas reprodutoras, rainhas, elas vão procurar abrigo, certo? Então elas vão se esconder num buraquinho de uma madeira, numa lacuninha de pedra, forro de casa e por aí vai. E passar o inverno em, vamos dizer, uma diapausa, um tipo de hibernação, né? Até que as temperaturas estejam ideais para ela emergir de novo e iniciar o ciclo novamente, certo? Bom, qual é o principal alimento dessas vespas? Como a gente sabe, né, quem já olhou aí um pouco as reportagens, já viu que a grande preocupação delas é a predação excessiva aí de abelhas, então é composta por uma boa porcentagem de sua dieta abelhas, porém ela preda também vários outros artrópodes, inclusive alguns que são denominados pragas, por exemplo, várias espécies de gafanhotos são predadas por essas espécies, e por ela ter um tamanho grande, falando nisso, esqueci de mencionar, mas essas vespas, elas variam de 4 a 5 centímetros de tamanho, então são vespas bem grandes, elas conseguem predar insetos até maiores que o seu próprio tamanho, possibilitando até gafanhotos que são pragas. Então, alguns agricultores no Japão até gostam de ter essas vespas por perto, certo? Mas, enfim, elas predam bastante coisa, mas o que preda um bicho tão grande, né? Bem, a resposta normalmente seria algo maior, mas são indivíduos levemente agressivos, né? E nós temos aí um abutre do mel, que eles chamam, em inglês eu não vi ou abutre vespeiro também, então é essa ave aqui, na esquerda, ele tende a predar tanto vespas quanto abelhas. Eles chamam do mel porque a primeira vez que foi visto eles achavam que eles estavam indo atrás do mel das abelhas, mas na verdade é o contrário. Ele preda os ninhos atrás, ele dizima os ninhos atrás das larvas ou das abelhas ou das vespas, certo? E também, geralmente, outros insetos, outros artrópodes maiores vão poder predar aí também essa vespa. Então, na imagem aqui da direita embaixo, nós temos um louva-a-Deus que consegue predar essa vespa mandarínia. E como esse bicho aí já tem uma faminha legal, ele também não podia ficar de fora do canibalismo. Então,
existem registros de vespas mandarinas atacarem ou ninhos de outras vespas mandarinas. Bom? Bem, aí a grande pergunta, elas são assassinas, por que esse nome, né? Bom, a picada dela não dá para esconder, é dolorosa demais, deve ser, não vou saber pessoalmente, mas tem esse canal aí que é do Coyote Peterson no YouTube, de onde eu tirei esse vídeo. Ele é um cara que se disponibilizou a testar levar ferroadas de vários bichos, e essa vespa deu a segunda picada mais doída que ele recebeu. Ela está até na frente da famosa formiga tocandira que a gente tem aqui no Brasil, e você vê que dá esse inchaço bem forte. Pessoas alérgicas podem ter choques anafiláticos com apenas algumas picadas, porque por ser um bicho muito grande, a carga de veneno que ele libera na sua picada é grande. Mas quando você fala referir a um bicho que ele é assassino, parece que ele mata um punhado de gente, muita gente. Mas quando a gente começa a olhar os números, não chega a ser tão assim, sabe? Como nós podemos ver aqui, os números mais sólidos que eu consegui são esses. Então, a vespa asiática na China, os acidentes são, então, as ferroadas que as pessoas tomaram, foram 1.600, então é um número até que relativamente pequeno quando a gente compara com outros artrópodes. Mas dentro dessas 1.600, 40 pessoas morreram, 41. As abelhas, só no Brasil, já geram 14.200 acidentes. Desses, 35 são fatais. Então já é um número bem próximo da vespa asiática, mas ainda assim elas não recebem um título tão prejudicial quanto as vespas receberam. Lagartas tem um número de casos e mortes bem baixo. Aranhas, um número de casos maior, porém o número de mortes é baixo, apenas 13. E nós vamos ter aqui como campeão dos dois são os escorpiões aqui no Brasil, certo? Mais de 88 mil acidentes com quase 100 aí mortes. Por que eu prefiro usar aqui o número de acidentes? Porque muitas pessoas às vezes falam, ataques de vespa. O ataque tem implícito aí aquele sentido de que foi algo intencional, direcionado contra alguém, e às vezes por pura malícia, mas não. São acidentes porque é algo que não é previsto. Então, você está andando, aí às vezes você tromba num ninho de vespa, de marimbondo. Os bichos nunca vão sair por livre e espontânea vontade para te atacar, porque é um risco para eles também atacar um bicho, especialmente quando são bichos bem maiores do que eles, né? Então, vamos tentar, assim, passar essa recomendação para todo mundo, sempre quando estiver tratando desse tema aí, falar sobre acidentes e não ataques, que eu acho que melhora um pouco a imagem. Bem, então no gráfico ao lado a gente pode ver como o escorpião tem um número de ataques extremamente alto, e a vespa asiática tem, na verdade, o menor número que a gente conhece. Existem fontes aí, eu vi algumas reportagens de jornais americanos falando que chega a 60 mortes por vespa asiática só no Japão. Isso, não consegui verificar isso. Eu vi que no Japão as mortes chegam no máximo a umas 20 e poucas por ano, então tem tido um pouco de exagero por parte deles, tá? Mas aí a gente desce aqui para esse outro gráfico, né? Que a gente vê uma porcentagem, na verdade, da número de mortes em relação ao número de acidentes. E realmente a vespa asiática ela vai ter uma porcentagem maior que a dos outros, né? Mas que ela vamos dizer, amortecida pelo número de acidentes. E provavelmente esse número de mortes é justo pelo que eu falei, que por ser um inseto bem grande, a carga de veneno que ela injeta na picada é maior, e isso leva a reações mais fortes
pela nossa parte, né? Bom, e aí agora a gente vai começar onde as notícias, né, despertaram tudo. Então, o primeiro registro que se teve dessa vespa na América do Norte foi na British Columbia, nessa cidade que chama Nanaimo. Então, ela é parte do Canadá, né? Ela é uma cidade do Canadá, bem perto da divisa com os Estados Unidos, certo? Então, nesse caso, foi encontrado um ninho, né? E esse ninho, assim que foi encontrado, alguém teve, tipo, estava bem instruído na hora, e eles capturaram as vespas e levaram para especialistas da Secretaria de Agricultura local para identificar, porque eles nunca tinham visto esses bichos. Aí, uma vez identificado como uma espécie exótica, eles exterminaram o ninho, eles utilizaram uma mistura que tinha principalmente dióxido de carbono. Então, o dióxido de carbono tem uma ação anestésica, que, uma vez exposta uma quantidade bem alta, os bichos vão chegar de anestesia para a morte. Mais tarde, em 2019, começaram a ser encontrados aqui na divisa com os Estados Unidos e dentro do território dos Estados Unidos, que são essas outras estrelinhas aqui, na direita, vespas voando, não ninhos. O que levou o pessoal a crer para que, na verdade, o bicho havia se instalado, essa vespa havia se instalado dentro da América do Norte. E aí levou... e aí agora a gente vai saltar agora para maio desse ano, no mês que nós estamos, no começo desse mês, que foi quando despertou agora o grande pavor aí das vespas. E a gente tem essa notícia aqui, ó, que vespas gigantes invasoras foram observadas nos Estados Unidos pela primeira vez. Isso em maio. Bem, primeiramente, vamos ter problemas com esse observado, com essa primeira vez, e com a própria data, né? Enfim, a primeira vez que essas vespas foram observadas nos Estados Unidos, que são esses 3 registros aqui, foi em dezembro de 2019. Então, não foi agora em maio. As vespas, os espécimes foram vistos e coletados em 2019, pela primeira vez. O que aconteceu no começo de maio, agora, foi que, na verdade, apicultores chegaram e encontraram várias de suas colmeias, com simplesmente essa foto aqui inferior da esquerda, uma pilha de abelhas decapitadas, certo? Então, o que acontece? Eu falei que ela é uma forte predadora de abelha, né? Então, essas vespas, elas vão... no momento que uma das operárias que estiverem forrageando encontrar um ninho de abelha, ela vai emitir sinais químicos, feromônios, para que outras vespas auxiliem ela. Chegando aí essas outras vespas, geralmente não se passam de 4, 5 por colmeia, elas vão começar a matar todas as adultas. Só matar, não vão comer, não vão levar de volta para o ninho. Vão simplesmente decapitando todas essas operárias das abelhas. Uma vez que eles dizimaram os adultos, aí sim eles vão pegar as larvas das abelhas, levar de volta para o seu ninho, para alimentar as larvas das vespas, certo? Então, falaram que em algumas horas, umas 5 vespas conseguem dizimar uma colmeia de 30 mil. É o dado que eu encontrei mais constante, assim. Então, tá aí a grande preocupação dele, certo? Pode haver um dano econômico muito forte, especialmente para a apicultura. E eu acho muito legal o pessoal da Secretaria de Agricultura do estado de Washington, né, que é esse território logo abaixo aqui, onde foram encontradas as vespas. Eles já soltaram boletins informativos para a população, falando como identificar, como coletar para não matar o bicho, se achar o ninho, botar fogo, certo? E eles estão com iniciativas
para tentar coletar os bichos mesmos. Então, distribuído no estado inteiro, eles estão com armadilhas prontas para as vespas para tentar registrar isso ao máximo para ver se elas realmente se instalaram ou não. Mas por que essa dúvida de se instalar ou não, se a gente já achou algumas vespas? Bem, a gente tem que parar e olhar de volta agora para o ciclo dela, certo? Lembrando que a vespa, ela só consegue dar início numa colônia por meio de uma rainha. O modo que ela foi introduzida aí foi por meio de provavelmente algum carregamento, alguma mercadoria, que alguma rainha veio junto. Como isso? No post que eu fiz no Facebook, eu falei, provavelmente para isso dar certo, só no início da atividade da colônia, quando ela está atrás dos recursos para iniciar seu ninho. Só que eu esqueci de colocar naquela parte a própria parte da hibernação dela. Então, para ter alguma dispensa, algum lugar onde eles estejam guardando algo, e ela encontra um lugar que é escuro, aparentemente tem uma temperatura mais constante, que consiga ter um certo isolamento, ela pode hibernar lá. Então, alguma dispensa ou algo do gênero seria um local ideal e ela poderia ter sido levada para outros locais. Tá bom? E, uma vez instalada, ela poderia se disseminar. Porém, só encontraram até hoje um ninho. Esse ninho foi erradicado. As observações, os registros das vespas foram só agora, foram em dezembro. Então, o que aconteceu? Lá nos Estados Unidos, agora é o inverno. Aliás, desculpa, era o inverno. Então, o que eles deviam estar vendo são as vespas mortas devido ao final da temporada de reprodução. Essas vespas não eram rainhas, não eram machos, eram operárias. Então a questão é, existem outros ninhos? Eles estão procurando achar isso, mas não tem nada definido ainda que tem ninhos estabelecidos que a invasão é, confirmada. E uma coisa que torna muito difícil, na verdade, eles definirem isso, é porque, ao contrário do que a gente vê de muitas fotos de ninhos de marimbondo, de vespa, que está num galho bem exposto, às vezes, assim, na árvore, essas vespas, elas vão fazer seus ninhos em buracos no chão. Então, tocas de mamíferos ou troncos mortos, apodrecidos, eles vão ser os locais ideais para a construção desses ninhos. Porém, locais extremamente difíceis de acessar, deixando os ninhos bem difíceis de encontrar. Então, eles estão com essas armadilhas atrativas para ver se eles conseguem capturar as vespas. Uma vez capturada, elas vão tentar rastrear as vespas de volta ao seu ninho para ver se encontram mesmo, ou se, na verdade, na esperança, né, a boa notícia seria que não foi nada mais do que um alarme falso. Mas, bem, a gente não tem nenhum registro da introdução com sucesso da vespa mandarínia em nenhum local. Então, ela só ocorre ali naquelas regiões temperadas do Sudeste Asiático até o Oeste Asiático, certo? Mas nós temos registros de uma vespa bem próxima, que é a vespa velutina. Então, ela é uma vespa também de origem do Sudeste Asiático, e ela tem introdução especificamente na Coreia, que não é um território natural dela, e também na Europa. O que nós temos aqui, o que são esses montes de círculos coloridos, foi uma análise de microsatélites que fizeram, onde, por meio da identificação desses microsatélites, tentar identificar qual era a origem dessas vespas. Se elas vieram da China, da Índia, Indonésia e por aí vai, Vietnã. E o que eles conseguiram observar é que tanto a Coreia quanto a França, a introdução foram independentes. Então, como nós vemos aqui, nessa região do sudeste aqui da China,
você vai ter 3 haplótipos diferentes. Ou seja, vamos dizer, 3 populações com cargas genéticas distintas. Então, uma delas foi responsável pela colonização aqui da Coreia, que seria a vermelha, e a azul aqui, pela França. Existem especulações que a introdução na França foi por meio de importação de cerâmica chinesa. Então, provavelmente, eles tinham uma rainha ou mais fazendo a hibernação ali dentro de um vaso, e uma vez que chegou na França e as condições climáticas permitiram, ela deu início ao seu ciclo. Tá? Só que da França, ela já espalhou ali para várias outras regiões da Europa. Agora a questão quando olhamos aqui para esse mapa aqui de baixo, nós vemos que entre a França e aqui uns registros que temos em Portugal, tem uma lacuna bem grande. Então, eles teriam que fazer, na verdade, outra análise semelhante a essa de cima, para saber se, na verdade, foi dispersão a partir da introdução da França ou se tem novas introduções. Mas até então já tem França, Espanha, Itália, Portugal, Bélgica, Alemanha, e esse mapa aqui, ele não considerou, porque era recente, mas agora já tem um registro ali também na Inglaterra. E é outra coisa para saber, elas atravessaram o Canal da Mancha ou, na verdade, foram introduzidas por outro meio lá da China? Bom, a vespa velutina, ela vai ter vamos dizer, uma dieta bem semelhante à da vespa mandarina. Então, aqui são a porcentagem das dietas de acordo com o ambiente. Então, o ambiente urbano, elas vão realmente depredar abelhas, sendo 66, então 2/3 aí da sua dieta abelhas. No ambiente rural, isso aí já reduz um pouquinho para 1/3. E em mata, seria aí também em torno de 1/3. Agora, qual que é a grande questão, o grande problema da inserção desses indivíduos em regiões que eles não ocorrem naturalmente? Como eles são predadores vorazes de abelhas, eles vão conseguir acabar com essas abelhas bem facilmente. Aí você pode levantar a pergunta, mas por que no Japão isso não acontece, ou se o pessoal lá não cria abelha? Bom, eles criam, sim. Mas lá você vai ter, além da Apis mellifera, a Apis mellifera, quando ela é criada lá, ela vai ser, na verdade, criada num tipo de estufa. Porque aí vai ter uma tela envolvendo uma certa área que vai impedir a vespa de entrar. Então vai ter uma barreira mecânica ali que não vai permitir a predação das abelhas. Mas existe a Apis cerana japônica, que é uma abelha nativa ali do Japão, e ela faz esse comportamento tanto quando é atacada pela vespa velutina, tanto quando ela é atacada pela vespa mandarina. Quando começa um ataque pela vespa, elas vão se englobar e fazer uma massa, eles chamam de bola de abelhas até, em volta da vespa, e elas vão começar a vibrar asas, contrair os músculos, pulsionar o abdômen, de modo que isso vai elevar a temperatura dessa massa de abelhas aí a um ponto que vai cozinhar a vespa. A tolerância de temperatura da abelha é maior, então ela vai sobreviver enquanto ela mata a abelha. E como a gente falou que aí não são tantas vespas que atacam uma colmeia, elas conseguem reprimir esse ataque, certo? Na Apis mellifera, já foi registrada a tentativa de um comportamento desse. Porém, ela não tem uma densidade de abelhas grande o suficiente para elevar a temperatura dessa massa ao ideal, que seria para matar as vespas. Então, parece que um comportamento vem sido selecionado, as Apis mellíferas estão aí caminhando para se adaptar, né, ao combate dessas vespas, mas ainda não estão lá. Tá? Bom,
Agora, finalmente, falar uma coisinha aí que o pessoal pergunta, beleza, e qual que é a chance disso aqui chegar no Brasil? Bom, bem baixa, na verdade, né? Ali em cima está aquele mapa que eu mostrei no comecinho, mostrando os pontos de distribuição, e embaixo nós temos aí um mapa bem genérico, bem generalizado dos climas na Ásia. E nós vemos que elas são bem restritas a ambientes temperados ou bem frios, certo? E, além disso, elas não ocorrem fora de regiões montanhosas. Então, você tem dois fatores aí limitando a distribuição dessa vespa, que é tanto a temperatura quanto a altitude. Assim, vamos dizer, um cenário que, se ocorresse a introdução dessa espécie aqui, ela estaria bem limitada ao sul do Brasil. Mas ainda assim, a gente não sabe como é que uma vespa ia reagir, porque as nossas estações aqui são diferentes, as condições climáticas, ecológicas, tudo varia muito em relação ao que eles têm lá. Então a gente não sabe se ela realmente conseguiria fazer uma aclimatação com sucesso, né? Bom, pessoal, era mais isso que eu tinha para falar. Espero que vocês tenham aproveitado. E eu fico aí disponível para qualquer pergunta que vocês tiverem. Bom, pessoal, então eu queria abrir para perguntas, tá? Primeiramente, eu queria agradecer ao Rogério por disponibilizar um tempinho para poder falar com a gente. Depois que ele chocou todo mundo, né? Mas então é isso. Eu queria abrir para perguntas, mas queria que quem quisesse perguntar, escrevesse no chat. Eu queria falar ou eu queria perguntar. Se quiser que lê a pergunta também, fica à vontade. Oi, pessoal, boa noite. A primeira pessoa que pediu a palavra é o Bruno Ramires. Passo a palavra para você agora. E aí, beleza, pessoal? E aí, Bitoca, beleza? Tudo bom? Tá me ouvindo? Todo mundo tá me ouvindo? Tô sim. Pode falar. Beleza. Ô, Bitoca, eu não sei se você chegou a comentar e eu perdi, mas você sabe se essas abelhas se reproduzem se essas vespas se reproduzem por partenogênese? A partenogênese que ocorre nela é por parte somente dos machos, né? Então, lembrando que todo himenóptero tem um sistema haplodiploide. Então, os machos são haploides e as fêmeas diploides. Os machos, então, eles são originados a partir de um óvulo não fecundado da fêmea. Entendeu? Enquanto as fêmeas, quando ocorre a fecundação... Entendi. Então é um padrão, assim. Você acredita que existe, eu não sei se é ignorância minha, se é falta de conhecimento, mas, tipo, quando existem poucos ninhos ou poucas rainhas no determinado local, um local que potencialmente elas iriam invadir, assim. Você acredita que por elas conseguirem se reproduzir por partenogênese, mesmo que existam poucos ninhos, isso pode aumentar o potencial invasor da espécie ou não? Por exemplo, se existirem poucos ninhos, esses ninhos estiverem distantes entre eles, e uma rainha se reproduzir por partenogênese, dando origem a um zangão, a reprodução entre esse zangão e essa rainha é geneticamente compatível, assim, para gerar um ninho inteiro, assim? Geneticamente compatível, eu acredito que seja. Peraí, tá me ouvindo? Tá. Tô ouvindo. Acredito que seja. Mas a questão é que as próprias operárias da vespa, muitas vezes, impedem que o macho entre novamente no ninho após ele tenha saído fora, sacou? Então, elas mesmas já colocam uma barreira para ficar essa, vamos dizer, essa procriação consanguínea, vamos dizer, para baixar a diversidade genética, entende? Então já tem essa barreira. Quanto à dispersão, cara, eu achei uns dados que eu
tipo de entrevistas, mas eu não consegui dados de artigos, né? Mas eles falaram assim, que enquanto as operárias, enquanto tem o ninho lá bem fundado, a distância de forrageio dela vai ser em torno de 700 metros no máximo, eu vi que parece que as rainhas elas podem voar até 28 quilômetros. Mas, assim, sabe, é uma distância muito considerável para o inseto. Então, a gente eu não vou saber, assim, como não foi de uma fonte confiável, eu não vou virar e falar, é isso. Mas, então, a chance dela conseguir voar para conseguir correr atrás de alguém é alta, existindo esse macho aí na área, né? Entendi. Mas assim, eu acho que, pelos dados que você apresentou, é uma espécie com potencial invasor aparentemente baixo, assim, né? Pelo menos Sim, para nossa área, assim, que é um a país nossa área é tropical. bem baixo. Para nossa área é bem baixo, que nem eu falei. Se a gente tiver uma invasão dessas vespas, vai ser limitada ali ao sul do Brasil, nas áreas montanhosas ali, imagino um pouco das serras ali do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, cara. Não sei nem se elas vão conseguir invadir talvez Paraná também, mas eu não sei, não acho que elas consigam chegar até São Paulo. Principalmente numa época de que as temperaturas aumentem, assim, e tal, né? Não, exato, e justo quando, vamos supor, ela estaria entrando numa hibernação lá, vamos supor que essa carga demore o quê? Um mês para chegar aqui, ela vai chegar aqui no final da primavera, no meio do verão. Eu não sei, tipo, isso seria uma coisa para ser estudada, mas qual seria o impacto dessa variação repentina de temperatura no bicho e também se ele vai despertar dessa hibernação dele bem, entende? Porque ela vai ter ali já foi selecionada para durar ali os seus 3, 4 meses a hibernação. E se tiver uma quebra repentina nela, o que acontece? Ela acorda tranquilamente e consegue dar continuidade? Ou ela vai... ou ela, na verdade, vai ficar, sei lá, não vai conseguir direcionar os recursos que ela tem, as reservas delas apropriadamente. Não sei, são coisas que passam pela minha cabeça aqui. Eu não sou Você falando, especialista em fisiologia de inseto. você falando aí agora, eu também pensei em outra coisa, assim, será que se essa diapausa dela é determinada por motivos climáticos ou se ela é determinada endogenamente, assim, tipo, por genética já do bicho? Porque se for por motivos climáticos, não sei o que acontece com o bicho num lugar que a temperatura seja bem diferente da onde ele está. E se for por Ó, motivos genéticos, se ele acordar numa época que esteja muito calor, ele vai se dar mal do mesmo jeito. eu vou chutar que é uma somatória dos dois. Por quê? Como a gente viu, se o limite, se a restrição dele fosse somente climática, ela teria conseguido se estabelecer em outras regiões da Ásia, das regiões mais tropicais ali, descer ali para o Vietnã, Indonésia, certo? Sim, certo. Que nem a velutina, você vê que ela tem essa plasticidade, ela pega desde regiões montanhosas temperadas até áreas tropicais. E é por isso que ela está dando esse trabalhão todo lá na Europa. Agora, o que a gente tem de contra-exemplo são algumas vespas norte-americanas, isso já é outro gênero, é Véspula, certo? Idolicovêspula, se não me engano. O que acontece? Elas são originárias de ambientes mais temperados e elas tinham esse ciclo que eu falei, do ninho todo ser perdido e só a rainha sobreviveu ao inverno, certo? O que a gente viu é que algumas dessas espécies conseguiram chegar a ambientes, vamos dizer, mais tropicais, com temperaturas maiores, o ninho não morre, então o ninho se torna perene, a fêmea não vai, então você ganha uns ninhos bem gigantescos que você encontra ali no sul dos Estados Unidos. É algo bem louco, mas, assim, pelo menos de introdução dessas espécies americanas, eu também não conheço nenhuma de Vespini, né, dessa subfamília. Entendi. Beleza, obrigado. Disponha. Agora eu passo a palavra para o Henrique Faustino, para a próxima pergunta.
Boa noite, galera. Boa noite, Bitoquinha. Primeiro, E muito Drosa. obrigado aí pelos esclarecimentos. Eu tenho duas perguntinhas. A primeira é com relação à diferença das espécies que você comentou, né? Que as encontradas na Europa e nos Estados Unidos são diferentes. E eu queria saber, assim, uma relação, se uma é mais perigosa que a outra, nesse sentido. E a segunda pergunta seria com relação à predação, né? Você comentou que essas vespas predam bem, a predação é muito eficiente, né, nas colmeias de abelha, mas eu queria saber com relação aos predadores dessas vespas, essa predação também é eficiente? Como é que rola isso? Ó, primeiro sobre a diferença aí. É, enquanto o gênero Vespa, ele é exclusivo ali da Europa e da Ásia, você vai ter os outros gêneros que são a Véspula, que ela vai ocupar ali o Paleártico todo, então América do Norte, Europa e Ásia vai ter Véspula, e Dolichovéspula agora eu não vou lembrar ao certo. A questão de agressividade, cara, é uma coisa que, na minha experiência, varia intraespecificamente, cara. Tipo, você vai ter desde. Nossa, você sabe que essa espécie é super agressiva. Você vai saber que essa espécie é super calma. Tipo, tem espécie de marimbondo que você mexe no envelope e você não tem reação nenhuma delas. Agora você tem, por exemplo, algumas outras espécies de vespas que quanto mais abundante for, quanto mais numeroso for o ninho, ou seja, quanto mais operária tiver, mais agressivo fica. Então, como eu não tive muito contato com essas faunas do hemisfério fora do neotrópico, né? Eu não vou saber te falar se existe um padrão para agressividade delas, tá? Mas o que eu já li no caso da Vespa mandarínia é que na sua época de reprodução, elas parece que é comportamento geral da natureza, né? Elas tendem a ficar mais agressivas. Muitas pessoas medem agressividade pela reação do ninho à distância ou ação que você toma, que você faz, tipo, do ninho. Então, 20 metros, eu tô aqui parado, não faz nada. 10 metros, vai encurtando até ter uma reação. E eles vão fazendo isso com imagens. Então, esse é um teste que eles fazem para agressividade. E a segunda pergunta foi mesmo? O quê? Esqueci. Com relação à predação, se os predadores dessas vespas são eficientes na predação, como elas são para as abelhas? Olha, eu vou ser honesto que em relação a isso eu não vou saber te falar. Mas eu imagino que um controle deve existir ali, porque um equilíbrio deve existir, porque você não sabe de uma superpopulação dessas vespas onde elas ocorrem, certo? Você sabe que elas são mais comuns em regiões montanhosas da região temperada, mas que, vamos dizer, que ela se torna uma espécie absolutamente dominante, não tem. Tanto que a própria vespa velutina e algumas outras espécies de vespas ocorrem simpaticamente a ela, né? Show, justo. Muito obrigado. A próxima pergunta é do Felipe Dorigão. E ele pergunta quais são os predadores naturais delas. Bem, eu mencionei um pouquinho no começo, né, da apresentação, e eu falei assim, entre os predadores naturais, a gente vai encontrar artrópodes como aranhas e louva-deuses, como alguns breves exemplos. Existe também o canibalismo, então tem registro de um ninho de Vespa mandarínia atacando outro ninho, e no caso de vertebrados a gente conhece que tem o abutre vespeiro, que eu falei que ele também é um predador natural desse indivíduo. Existem pessoas que falam que caso ocorra a introdução dessa vespa na América do Norte, que talvez os texugos sejam uma boa força contra elas, mas isso é hipotético, né? Não se sabe. Antes de passar para a próxima pergunta, eu
queria agradecer a presença da Marina Varandas, do Pet Bio de Botucatu, que está aqui nos prestigiando. Seja muito bem-vindo, obrigado pela sua presença. Eu passo a palavra agora para o João Marcos. Boa noite. Eu queria saber, você comentou que as vespas, elas atacam a colmeia, matando todas as operárias, e logo depois elas capturam as larvas para alimentar suas próprias larvas. Mas as vespas em si se alimentam de alguma coisa da colmeia, das operárias, do mel? Olha, eu não duvido que elas cheguem a se alimentar um pouco do mel, porque afinal é um alimento rico em carboidrato, mas porque o que acontece nas vespas normalmente é o quê? Ai, peraí, rapidinho que desconectou o computador. O que acontece é que os adultos eles vão se alimentar de coisas mais ricas em carboidratos, para manter a sua energia e conseguir fazer as atividades necessárias para manter aí a colônia, certo? Enquanto a dieta das larvas serão mais ricas em proteínas, para que ela possa concluir o seu desenvolvimento, certo? Então, o que a gente sabe é que muitas vezes, algumas vezes as vespas maceram as suas presas, e nesse ato ela já absorve um pouco do líquido da hemolinfa que sai das presas. Então, aí respondendo parte, elas se alimentam um pouco, sim, das larvas. E do mel, assim, não vi nada explícito falando, mas eu não duvido que ocorra por parte essa alimentação. Beleza, muito obrigado. Nada. A próxima pergunta é da Camila, e ela pergunta quais as principais diferenças de vespas e marimbondos. Bom, o marimbondo, ele nada mais é do que um tipo de vespa, certo? Então, os marimbondos é geralmente o nome que a gente atribui às vespas sociais que nós temos aqui no Brasil. Então, são as vespas que elas vão fazer aquele cacho, ninho bonitinho de marimbondo que nós temos. Algumas vezes você vai ter o nome atribuído a outros grupos, tipo, você tem o marimbondo cavalo, que é um marimbondo geralmente escuro, de coloração bem escura e grande. E algumas vezes as pessoas chamam isso também os pompilídeos, que são as vespas caçadoras de aranhas. Então isso entra num pouco, eu acho que mais na dificuldade da população diferenciar e atribuir os nomes populares a diversos táxons, né, do que realmente existir uma diferença, um certo critério para estabelecer o que é marimbondo. Mas se fosse para eu definir, eu diria que são as nossas vespas sociais aqui do Neotrópico. De nada. O Matheus Mourão diz que a palestra foi muito boa, e a pergunta é a seguinte: como será que seria o impacto delas num lugar mega diverso do país? E as nossas abelhas em ferrão? Deu uma cortadinha, você pode repetir? Como será que seria o impacto delas num lugar mega diverso como o nosso país? E as nossas abelhas sem ferrão? Tá. Isso seria uma preocupação, mas porque realmente ambientes temperados a gente vai ter aí a questão de serem normalmente ambientes com uma menor diversidade de espécies, né? Então foi o que eu falei, a introdução às vezes a possibilidade de introdução se torna imprevisível pelo fato da gente não saber como os representantes daquela espécie vão reagir nas condições locais, certo? Então, a questão da diversidade, eu não sei se seria um fator tão impactante para ela se estabelecer ou não, certo? Então, vamos limitar ali para o sul, eu consigo enxergar ela tranquilamente atacando ninhos dos nossos próprios marimbondos, caso ela entrasse, né, porque você está falando no contexto aqui do Brasil, mas, de novo, o clima é um
é uma bela barreira aí para ela superar. E no caso das abelhas sem ferrão, eu procurei para ver, porque existem abelhas sem ferrão ali para o sudeste da Ásia. Eu queria ver se existe algum registro dela atacando alguma. Não existe, mas se fosse para eu adivinhar se, vamos supor, ela conseguiria atacar, teve uma pessoa que até fez uma pergunta para mim, por fora do post que eu fiz, que ela falou, poxa, a arquitetura de ninho é muito diferente. Será que ela conseguiria? Eu falei, olha, tirando a barreira de ela conseguir entrar no ninho, né, porque às vezes algumas abelhas sem ferrão fazem os ninhos em cavidades cuja entrada é bem pequena, tirando esse limite, eu também acho que seria plausível ela atacar. Porque nós temos ela atacando não só as abelhas, Apis mellifera, Apis cerana, que são espécies sem nenhuma proteção, mas ela tem também registro de ataque de outras vespas e até indivíduos da mesma espécie, que tem uma arquitetura diferente de ninho. Então eu acho que a arquitetura não seria um limite aí para ela conseguir predar algo. Alguém mais tem alguma pergunta, alguma consideração? Bom, Rogério, então, mais uma vez, em nome do PET Biologia, queria agradecer a sua participação, sua explicação para nós, agradecer a presença de todos aqui. Eu que agradeço o convite. Então, eu espero que... Eu sei que são os bichos que tem hora que dá medo, mas eu espero que todos fiquem bem tranquilos aí, para que isso não é uma preocupação iminente para a gente tem que focar em algo maior aí. Essa pandemia que está rolando, deixa as vespas de lado, elas não são da nossa conta agora, tá, gente? Então, vamos ficar em casa e obrigado aí pela presença de todo mundo, viu? Um abração. Boa noite, um bom final de semana para todo mundo. Boa noite.